Texto escrito no dia 7 de fevereiro de 2025 pela jornalista Adriana Garcia. Queremos a nossa pecônia. Eu sei que se você não é do norte, não deve saber o que é pecônia. Vou lhe explicar. É um laço de corda ou de pedaço de saco em que os trepadores de árvore apoiam os pés de encontro ao caule para, por este, subirem com a força de suas pernas e braços. Isso é muito comum na Amazônia para extrair o nosso açaí de todo dia. Sim, para quem não sabe, esse é um alimento consumido todos os dias, às vezes no almoço e também no jantar. Não é o sorvete que você toma com leite condensado ou guaraná. Aqui a gente toma com farinha de mandioca ou de tapioca, com açúcar ou sem ele. Tem do mais grosso e do mais fino e combina com peixe, camarão, carne, frango e mortadela. Tirar do povo do norte o açaí é tirar-lhe a própria vida. Não se trata de um prato típico apenas. Trata-se de uma rotina alimentar entranhada de cultura e memória afetiva. É algo que, quando não se consome, é como se o dia não tivesse existido. Mas por que falar de pecônia? Esta semana eu estava entrevistando o experiente empresário da área de óleo e gás, Sérgio Williams, sobre as dificuldades impostas pelo IBAMA quanto a permitir que a Petrobras pesquise e explore o petróleo na margem equatorial. E ele, como bom paraense, disse uma sentença, uma frase que exprime um pensamento, que me impactou e não tem como esquecer. Imagina você ter um açaizeiro no quintal da sua casa e o IBAMA vai lá e esconde a pecônia e você não pode subir no seu próprio açaizeiro. Você não pode tomar o seu açaí, porque esconderam a pecônia. Isso é criminoso. O seu José não pode subir no seu açaizeiro porque tiraram a pecônia dele. E eu complemento. Isso não é sobre pecônia e nem sobre açaí. Essa sentença se tornou uma terrível sentença, uma decisão definitiva em desfavor e em prejuízo não apenas do seu José, que não pode tomar do açaí que dá no seu quintal, mas também de dezenas de gerações que passaram, que estão e que viverão nessa região. A pecônia é a licença, é a liberação, é o aval que está custando o açaí, por razões completamente absurdas e ilógicas e que não convencem mais ninguém. Desconfiar da Petrobras, que é uma empresa exemplo a ser seguido no mundo e cujas práticas são comprovadamente responsáveis em relação ao meio ambiente, não é apenas uma atitude leviana, é irresponsável e desrespeitosa, que faz sentido apenas para este órgão ou seus representantes atuais, que parecem estar a serviço de alguém ou de alguns, ou quem sabe, de muitos que não querem desenvolver e devolver ao povo amazônida a sua pecônia, e querem ver o povo do norte morrendo sem provar do farto açaí do seu quintal. O açaí da sentença que me inspirou a escrever esse artigo é o petróleo que está escondido em nosso território, está em nosso quintal, está em nossa casa, sendo impedido de ser explorado e de se transformar em riquezas em todos os aspectos, sem poder ser tocado por seus donos, que de fome agonizam, mesmo com um quintal tão cheio de fartura. Talvez petróleo e açaí não tenham em comum apenas a cor escura ou suas ricas propriedades. Hoje, o açaí está para o corpo do nortista, como o petróleo está para a alma. O açaí está para a tigela da nossa mesa, como o petróleo está para a tigela da saúde, da infraestrutura, da educação, da ciência, da tecnologia, do saneamento básico, da segurança, do transporte, da dignidade humana, da cidadania plena. O amazônida ainda conhece bem a tigela do açaí cheia, mas a maioria nem sabe o que significa uma tigela de petróleo. Nunca subiu nessa árvore que o mundo cobiça e ele tem de sobra, porque não é que a pecônia lhe foi tirada, mas é que ela nunca lhe foi dada. Vivemos em meio a uma imensidão de açaizeiros e ninguém pode ter pecônia. Esteja preso todo nortista que for encontrado tentando improvisar uma pecônia por aí e afoito corre para provar seu próprio açaí. Cada dia que somos impedidos de explorar o que é nosso e transformar isso em riquezas que podemos usufruir, é um crime cometido contra nós, nosso presente e futuro. Talvez, investigando bem o passado, saibamos contra quem estamos lutando, quem criou as leis que nos fazem ser donos de fachada de algo que temos a obrigação de manter para que eles possam provar. O norte
e por que não dizer o Brasil todo, têm sido condenados a nunca poder e têm sido proibidos de descobrir o porquê de não poderem. Como uma mãe responde a um filho na idade das perguntas, dizem para nós quando fazemos a pergunta incômoda: por que só nós temos que ficar na miséria, mesmo tendo de tudo? Por que nós não podemos tomar o açaí do nosso quintal? E eles respondem em uníssono: por que não? Como crianças carentes de uma resposta mais convincente, dizemos: por que não não é resposta. Outras pessoas do mundo inteiro podem tomar do açaí dos seus quintais e nós não podemos. E eles, com um tom de voz de uma mãe já impaciente, dizem: você não é todo mundo. E assim, a Amazônia foi se acostumando a não ser todo mundo, a ser a única que não pode tomar do açaí do seu próprio quintal. E assim, muitos vão embora para lugares onde isso é permitido e onde tem tudo que aqui não tem, mesmo aqui tendo tanto. E assim, temos tanto e tanto, mas nos falta tudo e tudo, porque nunca tomamos posse da nossa pecônia. Chegou a hora de metermos a mão nela e nunca mais permitirmos que a tirem de nós. Chegou a hora de criminalizar e punir quem nos impediu de ter acesso à nossa pecônia, sejam os nascidos no Brasil ou e os que dele se utilizam para nos manterem na miséria sustentável. Chegou a hora de entender que exigir a pecônia não é crime e que não fazer isso nos custará perder todo o nosso açaí. De verdade, assim como o nortista não consegue sobreviver sem o açaí de todos os dias, o Brasil não conseguirá sobreviver sem a sua pecônia. E isso não é sobre açaí, é sobre soberania, é sobre ter um futuro de esperança, prosperidade e liberdade que nos foi negado durante 500 anos. Eu vou lutar pela minha pecônia enquanto ainda há açaí no meu quintal. Adriana Garcia, jornalista na Amazônia.